Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes. Vamos para a resolução de mais uma lista, agora a lista 11 da parte de gases. Se você não assistiu ainda ao vídeo aula, assista para ver a teoria e quando chegar na resolução conseguir compreender o que está sendo falado aqui, ok? Então vamos para a questão de número 1. Acompanhe comigo. Questão 1. Em hospitais, é comum armazenar oxigênio em garrafas rígidas para fornecer a pacientes com problemas respiratórios. Em uma garrafa, chamamos volume disponível, atenção, vejam, em uma garrafa, chamamos de volume disponível, olha, volume disponível para respiração ao volume que o gás da garrafa ocuparia se estiver sob pressão de 1 atm a temperatura constante, ambiente. Ok? Detalhe que a questão não fala explicitamente, mas essa questão é uma questão que fala de uma transformação isotérmica. Ok? Por que a gente pode inferir que a transformação é isotérmica? Pessoal, veja só. Num cilindro de oxigênio, o oxigênio é fornecido lentamente ao paciente. Então, sendo um processo lento, ele vai ser um processo isotérmico, ok? Bem, e ele fala aqui alguns dados, certo? Quais são os dados? Ele fala que a garrafa tem um volume inicial de 25 litros, a pressão inicial do ar que está lá dentro é 40 atm. Aí ele diz ainda, considerando o gás como ideal, o volume disponível para respiração em litros. Pessoal, a pressão final desse gás vai ser a pressão atmosférica, 1 atm. Então, ficou fácil agora. Vamos lá. P inicial, V inicial sobre T inicial é igual a P final, V final sobre a temperatura final. Lembrando que isso que eu escrevi aqui corresponde à Lei Geral dos Gases Ideais, ok? Então, ele diz que o processo, ele não diz, nós analisamos que o processo é isotérmico, então isso aqui, ó, T0 com TF vai embora. Então, sobrou P0, V0, PF vezes TF. Pressão inicial 40, volume inicial 25, pressão final 1 atm, volume final que eu quero saber que é o disponível. Então aqui é só fazer 40 vezes 25, isso vai dar 1000 litros. Esse é o volume disponível no nosso cilindro, ok? Mas por que ele é 1000 e eu coloquei só 25? Porque o gás ele está em alta pressão, 40 atm. Ok? Então, questão 1, letra A. Vamos para a questão 2. Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. Uma panela de pressão com volume interno 3 litros, veja, volume interno 3, e contendo 1 litro de água. Pessoal, se a panela é de 3 litros e nós temos 1 litro de água, é porque o volume do ar disponível 2 litros, ok? Bem, no equilíbrio térmico, a quantidade de vapor de água que preenche o espaço restante é de, então aqui ó, o N 0,2 mol. A válvula de segurança da panela vem ajustada para que a pressão interna não ultrapasse, então a pressão interna 4,1 atm. Considerando o vapor de água como sendo um gás ideal e desprezando o pequeno volume de água que se transformou em vapor, calcule a temperatura em 10 ao quadrado Kelvin. Pessoal, é uma questão que você vai aplicar direto à equação de Clapeyron.
ok? Então, aplicação direta. E só tenho atenção para não errar os cálculos. Então, P, V, N, R, T, certo? Como ele quer a temperatura, PV mantém e o NR vai dividindo. E agora eu vou colocar os valores. A pressão que ele fornece é 4,1. O volume, assim, atenção, é 3, mas tem 1 de água. Então, o volume de ar é 2. O N, 0,2. E o R é uma constante, 0,082. Ok? Pessoal, fazendo esses cálculos aqui, veja só para auxiliá-los. 4,1 vezes 2 é 8,2. 0,2 vezes 0,082 vai dar 0,0164. Dividindo isso aqui, 8,2 por 0,0164 vai dar justamente 500, no caso, Kelvin. Tá? Mas a questão não quer saber isso aqui. Ela quer em 10 ao quadrado, certo? Então, veja que 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado Kelvin. Então, veja que 10 ao quadrado Kelvin é a minha ordem de grandeza, na verdade, 10 ao quadrado. Então, a resposta é 5. Então, questão 2 é letra E, ok? Vamos para a terceira, questão 3. Uma certa quantidade de gás está no estado inicial de pressão, volume e temperatura, dados respectivamente por P0, V0, T0. Este gás é comprimido isobaricamente até seu volume se reduz à metade. Então, vamos aqui analisar a primeira transformação. Então, na primeira transformação, vamos aplicar a lei geral, P0, V0, T0, PF, VF sobre TF, ok? Como é um processo isobárico, pessoal, a pressão ela vai ser a mesma. Então, sobrou isso aqui, ó. Sobrou V0, T0, VF, TF. No problema, ele diz que o volume se reduz à metade. Isso quer dizer que o volume final vai ser o inicial sobre 2, certo? Ou eu posso escrever que V0 é 2VF, tá bom? Então, se nós substituirmos isso aqui, certo? Se nós substituirmos isso aqui no V0, vai ficar assim, ó. Ficar 2VF sobre T0, 2VF sobre T0 é igual a VF sobre TF, ok? Podemos cancelar o VF, portanto, pessoal, T0 é 2 vezes TF, tá? Isso aqui nós fizemos o cálculo para chegar na relação entre as temperaturas, tá bom? Isso aqui, ó, lembrando que é aquela operação, na verdade é aquela técnica, né? Produto, meio pelos extremos, tá? Então, TF vezes 2, 2TF, T0 vezes 1TF. Então, a temperatura inicial é o dobro da final, ou a final é metade da inicial. Isso aqui foi numa primeira transformação, certo? Numa segunda transformação, sim, na primeira transformação, pessoal, o processo aqui foi isobárico, ok? Só que agora o processo vai ser isocórico. Isocórico é o mesmo que isovolumétrico, que é o mesmo que isométrico, tá? Então, isocórico
Muito bem. Então aqui nós teremos eu vou chamar de P inicial, já que é isobárico, a pressão é a mesma, né? Então, V0, T0. Aqui eu vou ter, eu terei aqui VF, PF sobre TF, tá? No caso aqui, pessoal, se é um processo isocórico, então a pressão final e a inicial, elas vão se relacionar, tá certo? E aqui, ó, o volume, esse V0 é igual a esse VF. Então aqui nós vamos ter P0, T0, PF sobre TF, tá? Bem, ele fala que a pressão é aumentada isocoricamente até dobrar sua pressão inicial. Então, ele vai dizer o seguinte, isso que ele falou aí, em outras palavras, a pressão final vai ser o dobro da pressão inicial. Segundo problema, né? Tá aqui, ó. A pressão é aumentada isocoricamente até dobrar a sua pressão inicial. Muito bem. Então, vamos substituir. Repete o P0 sobre T0. Aí, quem é o PF? PF é 2 P0 sobre TF, certo? Então, aí aqui nós podemos cancelar, ó, o P0 e fazer meio pelos extremos. TF é igual a 2 vezes T0. Certo? Então, nesse caso aqui, nós teremos que a temperatura final é o dobro da inicial, no caso aqui após o segundo processo, e a temperatura inicial é 2TF. Então, nesse caso aqui, nós teremos a seguinte relação, que a temperatura final, ou seja, o gás ele volta ao estado inicial, porque vai ter a mesma temperatura da situação inicial. Ok? Então, a temperatura final vai ser a mesma inicial. Isso. Então, nesse caso aqui, teremos que essa questão vai ser a letra E. Ele vai apresentar a mesma temperatura. Ok? Muito bem. Vamos agora para a questão de número 4. A figura abaixo mostra o diagrama da pressão em função do volume de um sistema termodinâmico relativo a um gás ideal, que sofre duas sucessivas transformações, AB e de B para C, certo? Sobre os processos apresentados, é correto afirmar. Pessoal, veja só. No ponto A, o volume é 10 e a pressão é 1. No ponto B, o volume é 20 e a pressão é 1. Veja que de A para B é um processo isobárico, pressão constante. E BC, ó, no ponto B, o volume é 20 e no ponto C também. Então, de B para C é um processo isométrico, ou isocórico ou isovolumétrico. Então, vamos lá. Letra A. A transformação AB é isocórica. Não é. B. A transformação BC é isobárica. Não é. Na verdade, ele trocou. C. A temperatura do sistema termodinâmico no ponto B
é a metade da temperatura no ponto A. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer PA, VA sobre TA. Isso aqui é a lei geral dos gases. PB, VB sobre TB. Como é um processo isobárico, a pressão ela vai embora. Então, sobrou VATA, VBTB. No ponto A, o volume é 10, então ficaria 10 TA. No ponto B, o volume é 20, então ficaria 20 sobre TB, certo? Posso eliminar aqui um zero com esse e fazer a seguinte relação matemática. Vou dizer que TB, ó, meio pelos extremos, TB vezes 1, TA vezes 2. Então, TB é 2TA. E ele fala que a temperatura do oceano no ponto B é metade de A. Na verdade, B é o dobro de A. Então, o item C está também falso. Ok? Letra D. A temperatura do sistema no ponto C é 6 vezes a temperatura no ponto A. Vamos fazer aqui, ó. Vamos relacionar agora B e C, certo? Vamos lá, vamos fazer aqui do lado. Relacionando B e C, nós temos PC, VC sobre TC é igual a PB, VB sobre TB. Aí veja que BC é isovolumétrico, então aqui ó, o volume vai embora. A pressão em C é 3 sobre TC. A pressão em B é 1. Então, 1 sobre TB. Então, aqui, ó, fazendo o meio pelos extremos, TB vai ser, ou melhor, TC, ó, veja, TC vezes 1 é TC, né? Então, TC é 3 vezes TB, certo? Se nós compararmos essa expressão, eu estou marcando aqui, ó, essa aqui com essa aqui, veja que tem alguma coisa em comum, que é TB. Então, vamos substituir. Então, TC é 3 vezes TB é 2TA. Tirar esse portanto aqui, porque portanto vem no final. Então, portanto, TC é 6TA. Essa é a resposta correta, que ela se encontra na letra D. Ok? Então, questão 4 é letra D. Tá bom? Vamos para a questão 5. Questão 5 é uma questão teórica. Vamos lá. Questão de número 5. Considere as afirmativas sobre as transformações gasosas e que aqui uma amostra de massa constante de um gás pode ser submetida. Item 1. Vamos lá, acompanhe comigo. Em uma transformação isotérmica, não ocorre troca de calor entre o gás e o meio externo. Pessoal, na transformação isotérmica ocorre troca de calor. Não vai ocorrer troca de calor no processo adiabático, que vai ser apresentado na videoaula 12, certo? Mas de antemão, no processo isotérmico, há troca de calor sim. Item 2, vamos lá. Em uma transformação isobárica, pressão constante, o volume e a temperatura absoluta do gás são diretamente proporcionais. Está correto. Como é que chegamos nessa conclusão, professor? Ora, aplicando a lei geral dos gases. P inicial, V inicial sobre T inicial. P final, V final sobre T final. Se é um processo isobárico, a pressão é constante. Quem sobrou na nossa equação? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou V0, T0, VF sobre TF, tá? Quando duas grandezas se dividem, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, o item 2 está verdadeiro. Coloquei um Fzinho aqui, mas ele é verdadeiro.
Terceiro item, em uma transformação isométrica, lembrando mais uma vez, isométrica é a mesma coisa que isovolumétrica ou isocórica, tá? Então, em uma transformação isométrica, o calor trocado com gás é integralmente utilizado para variar sua energia interna. Aí vamos lembrar aqui Na verdade, pessoal, esse item aqui, ele vai ser visto na videoaula 12, que nós vamos usar a primeira lei da termodinâmica, tá? Que o ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Eu vou adiantar aqui para não ficar por fazer essa questão, tá certo? Então ele fala assim, ó, em uma transformação isométrica, aí pessoal, vamos ver que no processo isométrico é aquele processo que a variação de volume é zero. Logo, vocês vão ver na videoaula 12 que o trabalho vai ser zero. Então, pela primeira lei, ΔU é igual ao calor. Então, vamos ver aqui, ó. Em uma transformação isométrica, o calor trocado, que seria o quê? É integralmente utilizado para variar a energia interna. Perfeito. Então, estou fazendo o item 3, tá? Mas eu creio que vocês devem ficar com dúvida, mas o conteúdo vem expresso na videoaula 12, na próxima videoaula, tá bom? Nesse caso aqui, para essa questão, 2 e 3 corretos, letra D, ok? E chegamos à nossa última questão, questão 6. Uma questão interessante que é semelhante à primeira, tá? Vamos ver aqui. Acompanhe comigo. Questão 6. Em algumas situações de resgate, bombeiros utilizam o cilindro de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes com gases tóxicos. Os cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os cilindros fornecem para a respiração cerca de... Então, fornece 40 litros por minuto. Certo? Aí ele fornece isso aqui, pessoal, a uma pressão atmosférica, que é 1 atm. Bem, nesse caso, a duração de ar de um desses cilindros seria aproximadamente. Mais uma vez, é um processo, pessoal, que, como eu já falei na questão anterior, é um processo isotérmico, porque o gás ele tem que ser fornecido lentamente para você, tá? Então, vou usar a lei geral dos gases. Então, vamos ter aqui, ó, pressão inicial, V inicial, T inicial. Pressão final, volume final sobre temperatura final. Sendo isotérmico, o T vai embora. Então, sobrou P0, V0, PF, VF. Bem, a pressão inicial é, segundo a tabela, 200 atm. O volume inicial, 9 litros. A pressão final vai ser a pressão atmosférica. E eu vou calcular aqui, pessoal, o volume final, que vai ser o disponível para a respiração, certo? Então, é um cálculo simples. O VF aqui, pessoal, vai ser 1.800 litros. Esse é o volume disponível que a pessoa vai utilizar. Mas ele não quer saber o volume, ele quer saber o tempo. Aí, é só usar o dado inicial. Porque a questão disse para nós que para cada minuto o cilindro fornecia quantos litros? 40 litros por minuto. Mas se eu tiver 1.800 litros, como a questão segundo nosso cálculo, eu vou ter quantos minutos? Aí você faz a operação meio pelos extremos, vai achar que 1.800 por 40, né? Ó? Vai ficar 1.800 dividido por 40. Confere? Aí 1.800 por 40, pessoal, vai dar 45, no caso aqui, minutos. Então, este é o tempo
que o cilindro vai ser útil para o mergulhador. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais uma videoaula de resolução de questões. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe um comentário e nos vemos na nossa próxima resolução. Um abraço a todos e até logo.